Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus amigos filósofos, os amantes do conhecimento. Estamos aqui para mais um vídeo. E neste vídeo vou responder uma pergunta. Na realidade não vou responder, vou apenas começar a responder, porque é um assunto muito complicado. É um assunto que dá muita confusão, que é exatamente sobre a questão se a Terra é redonda ou é plana. Felizmente chegamos nesse ponto, né? De pessoas que não acreditam que a Terra é redonda, é esférica, é geóide, alguma coisa semelhante. Do Clayton fez essa pergunta e vamos só dar uma introdução hoje, né? Vamos só dar uma introdução. Vamos ver apenas alguns versículos em que os terraplanistas se baseiam e a gente vai falar um pouco sobre esses textos, tá? Mas antes, se você não é inscrito, aqui tem Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. Tá? Coloque, aperte o botãozinho aí, faça sua pergunta, compartilhe se você gostou, ou se você não gostou desse, tudo bem, não compartilhe, mas se você gostou de algum outro aí, tem muitos vídeos aí, tem alguns vídeos aí, tem dois acima de 100 mil visualizações. Então, esse que você gostou, compartilhe. Se você quiser algo a mais, né, algo mais requintado, torne-se membro. E aí nós vamos fazer um grupo seleto aqui. O livro que eu quero beijar é esse aqui, ó. Guia Conciso do Judaísmo, de Roy Rosenberger. Porque aqui o saber não ocupa lugar. Então vamos ao que interessa, começando a responder a pergunta, a Terra plana em Gênesis. Tá? Antes disso, eu quero falar que eu não sou terraplanista, eu não sou e não acredito que a Bíblia faça menção nem de uma coisa nem de outra. Tá? Na realidade, ela usa alguns textos que dão a entender que a Terra é redonda. A Bíblia não está preocupada com isso, porque a Bíblia é um livro espiritual. Mas, infelizmente, é um tipo de coisa que eu não gosto muito de falar, tá? Tem alguns assuntos que eu não gosto de falar porque envolve fanatismo, então envolve briga, discussão. E eu sempre tento evitar isso. Mas como ele fez essa pergunta assim, não com tanta afronta, né? E calor de discussão, de quem está certo, quem está errado, nós vamos falar mais. Já tem um vídeo aí bem raso falando sobre isso, tá? Mas em geral eu abomino todas as teorias da conspiração. Todas. Ou quase todas as teorias da conspiração, né? A NASA está querendo enganar a gente, por isso que eu acredito que a Terra é plana. A China quer matar todo mundo e tal. E agora inventaram as sementes chinesas que estão querendo roubar a gente. Então, tem até um vídeo falando aí sobre as sementes chinesas, se você quiser saber realmente o que são as sementes chinesas. Eu desconstruí lá essa teoria, né? E a vacina vão querer matar a gente e tal. Metade do mundo já teria morrido, né? Porque uma boa parte, metade não, uma boa parte tomou a Coronavac, inclusive até mesmo alguns negacionistas. Então, eu sou a favor primeiramente da Bíblia, em segundo lugar da ciência, tá? E em terceiro lugar do senso comum, que é exatamente esse nível que as pessoas estão, que eu coloco. Porque todo terraplanista, é difícil você ver é quase impossível. Pode até ter que existe, mas um terraplanista que entenda de astronomia, que estude astronomia. Né? Um grande teólogo que seja terraplanista, porque os textos que se usa, e é isso que a gente vai ver nessa primeira parte, os textos eles são facilmente desconstruídos. Tá? Então, vamos começar com algumas alusões que os terraplanistas fazem. Aqui eu vou me reter, vou gravar um outro vídeo para falar mais de coisas sobre física quântica, astronomia, bom senso e sei mais alguma coisa. Mas aqui hoje a gente vai ver só os versículos, né? A questão dos versículos que são usados pelos terraplanistas. Então, dizem que acredita-se que os terraplanistas acreditam porque a Bíblia fala de 4 cantos. Aí eles entendem que 4 cantos tem que ser necessariamente
os cantos onde se encontram duas retas, né, em matemática. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Embora em geometria a gente fale sobre canto, mas os termos, geralmente, eles não se referem à geometria. Não se refere à geometria. Né? E aí eles acreditam que, como a Bíblia fala de 4 cantos, existem 4 cantos e, portanto, a terra é achatada. A terra é uma parte achatada. Quer dizer, é uma coisa tão assim triste, né? Porque essa era a ideia medieval de que a terra era achatada e nos 2 cantos existiam dragões cuspindo fogo. Hoje, uma boa parte da população mundial voltou a acreditar nessa teoria, reforçada desde o século XIX, século XX. Ela voltou à tona novamente essa ideia. Então eles acreditam que esses cantos sejam exatamente essas extremidades do planeta, um planeta achatado, né? Nós temos aqui alguns textos. Vamos ler aqui Apocalipse 7:1, que é o texto. Tem outros, a gente não vai ler muito, porque eu só vou fazer referência, porque eu não quero ficar lendo, né? Eu não quero ficar lendo, até porque os meus inscritos, eles são de um nível mais alto. Então a gente não vai ficar lendo, porque não interessa. É só pegar a referência e você compara, tá? Então Apocalipse 7:1 diz assim: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Então os 4 cantos ele fala, né? E aí também nós temos algo semelhante em Isaías 11:12, Jó 37:3, né? E ainda deve ter mais alguns 2 aí, versículos que falem, que deem a ideia desses 4 cantos. Bem, esses cantos da terra, eles não estão, principalmente os textos do Velho Testamento, né? Do Velho Testamento, eles dão a ideia de extremidade. Não é bem um canto, não é bem um canto geométrico, né? Não é bem um canto geométrico. Porque se você perguntar assim, qual é o canto, qual é o canto da esfera, do círculo, qual é o canto? Não existe. Mas existe extremidade na esfera? Existe. A extremidade é o limiar, é a borda, né? É a extremidade, Então esse texto no hebraico, principalmente no hebraico, ele tem a mesma ideia de asas, da palavra asas, também no hebraico, que dá a ideia de extremidade, estendido, algo que é estendido, né? Então essa extremidade, esses cantos, eles não existem. Quando a Bíblia fala 4 cantos, não está se referindo a 4 cantos geométricos. Ou ela se refere a cantos espirituais, extremidades espirituais, ou ela se refere aos pontos cardeais. Vamos ler aqui Lucas, para a gente entender mais isso aqui, Lucas 13:29. Acho que é Lucas 13:29. Só para vocês entenderem, Lucas 13:29. Não quero que o vídeo fique muito grande, por isso que eu vou dividir em partes. 13:29 diz assim: e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, né? Norte, Sul, tal. Jesus estava falando isso aí. Jesus estava falando dos 4 cantos da terra. Esses são os 4 cantos da terra: Oriente, Ocidente, Norte e Sul, né? Esses são os 4 cantos que Apocalipse fala. Ou seja, são as extremidades da terra, são os pontos cardeais. Uma outra coisa que eles falam é que Mateus 4:8. Vamos ler Mateus 4:8. É muito usado pelos terraplanistas esse texto. Na realidade, esses textos que nós estamos vendo aqui são os mais usados, né? E os mais considerados fortes para comprovar sua teoria. Mateus 4:8. Mateus 4:8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É um texto muito usado, dizendo que se a terra, os terraplanistas dizendo, se a terra é redonda, mesmo do mais alto não dava para ver todos os reinos. Então, isso é uma prova de que a terra é achatada, tá? Então, isso aí também é uma grande infantilidade usar esse texto, porque na realidade todo terraplanista deveria passear de avião, né? Porque se ele olhasse, ele ia ver que a Terra é redonda, não tem, né? Mas porque dizer que Satanás levou Jesus no monte alto, né? E dizer que Jesus mostrou, que o diabo mostrou para Jesus ali, e que ele viu todos, porque dava para ver. Isso é uma facilidade muito grande. Primeiro que naquela região não tem montanhas altíssimas, muito altas. Na região ali de Jerusalém, não tem montanhas muito altas. Por exemplo, um dos mais altos que estão perto ali daquela área é o Monte Hermon. Tem 2.814 metros. Mas segundo alguns teólogos acreditam que se foi um monte, que acreditam que foi um monte físico, foi um monte não mais do que 600 metros de altura, o que é uma altura muito baixa para ver muita coisa, tá? Mas vamos supor que o diabo tenha levado para o pico mais alto do planeta Terra, que é o Monte Everest, que tem 8.849 metros. Vamos supor. Mesmo assim não dava para ver. Mesmo assim não dava para ver. Porque se nós... O avião ele sobrevoa a altura de 9.000 a 12.400 metros. Ou seja, muito mais alto do que o pico Everest, né? E aí sim dá para você ver que a Terra é redonda. Dá para você ver que a Terra é redonda, sobrevoando nessa altura de 12.400. Isso porque tem aviões que ainda sobrevoam bem mais alto. Alguns aviões mais especializados, mais capacitados para isso, eles sobrevoam numa altura muito mais alta. Ou seja, o que aconteceu aqui com Jesus não foi algo físico. Então cai por terra toda essa tese. Cai por terra, tá? E ele ainda diz, ó, Deus mostrou, o diabo mostrou todos os reinos, ainda mostrou a glória deles. O que era impossível ver com os olhos humanos de Jesus, com os olhos. Então, foi algo espiritual, não teve nada de físico. Então, esse texto aqui é muito furreca, né? Mais um texto muito furreca. Também existe a questão que eles acreditam que essa terra plana ela é achatada, tem as extremidades, né? Com grandes pedaços de gelos que ninguém pode passar. Muita leceira, gente. Tá? E aí ele está firmado, né? Firmado sobre colunas, sobre base. E ainda pega o versículo, que é Salmo 104, tem alguns, né? A gente só vai ler Salmo 104, 5. Esse versículo que os terraplanistas pegam, tá? Mas a gente vai já desconstruir ele. 104, versículo 5. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile. Então, segundo os terraplanistas que querem provar através da Bíblia que a Bíblia é terra plana, de que Deus colocou os fundamentos nesse disco achatado para segurar, né? É uma coisa muito infantil. Então, quer dizer que quando Paulo diz assim, que não seja lançado outro fundamento, que não seja lançado a não ser que seja Jesus, ele está falando que o fundamento nosso, cada um de nós tem umas estacas na costa, uns concretos na costa. É muita infantilidade. O fundamento aqui é um fundamento, se não espiritual, que Jó está falando, né? Que Salmo está falando, se não for espiritual, é algo que seja algo da física quântica. E aí sim, se nós formos estudar a física quântica, a gente vai descobrir mais algumas coisas sobre essa questão aí que envolve tanto segredo, né?
da suspensão da Terra, de como ela é, e com certeza estudando física quântica, a gente vai ver que não precisa de ninguém, é só estudar a física quântica. A gente vai ver que é impossível a Terra ser chata. É impossível, né, ter essa questão da abóbada, de domo, de não sei o que mais lá. Tá? Então, para mostrar que esse Salmo 104,5 não está falando de nenhum alicerce físico, vamos para Jó. Jó 26,7. Jó 26,7. Né? Jó 26,7 diz assim: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Aí sim. Aí está dizendo que a terra está suspensa sobre o nada. E nós vamos entender isso quando nós começarmos a estudar astronomia, quando nós estudarmos principalmente algumas coisas que Einstein descobriu, e grandes cientistas já sabem, grandes astrônomos já sabem hoje. Como é que a Terra está suspensa, né? E a Bíblia está dizendo aqui sobre o nada. Então não tem nenhum fundamento segurando a Terra. Fundamento sólido, físico, algo que seja das galáxias, sei lá da onde, né? Então tá aí, esses versículos que são os mais fortes, esses argumentos são mais fortes, né? Se você tiver mais algum, você coloque aí do que diz respeito à Bíblia, tá? A Bíblia. Existe, para pegar versículo da Bíblia, a gente usa para tudo. Então existe aí mais de 500 versículos que falam, que acreditam que a Terra está, que a Bíblia está dizendo que a Terra é plana. Tchau, até o próximo versículo, até o próximo vídeo que continua, tá bom?